Sextou e hoje vai começar. Se esse sábado é shopping e domingo é pra descansar. O WhatsApp anuncia, os convites estão chegando. Põe a carne pra queimar, que a breja eu tô levando. Tô na casa do Nautinho, esquina com Noé, onde tô não te interessa e não é da sua conta. Não me enche, tô na boa, na segunda nós conversa. Hoje é sombra e água fresca, hoje eu só quero festa. Hoje eu só quero festa. Programa Prospera Rio Verde é assim, música ao vivo de qualidade, bate-papo de altíssimo nível, toda semana trazendo aqui um entrevistado, um bate-papo. Costumo falar que é uma conversa realmente de amigos para trazer inspiração, para falar de qualidade de vida, para falar de coisas que de alguma maneira te faz prosperar. Meninos, muito obrigado mais uma vez. Rafa e Gabriel tá conosco aqui hoje, inclusive com o Hugo aí, né, ajudando na música. Isso aí. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Eliezer. Boa noite, meu parceiro Hugo Henrique, que hoje veio dar essa mão aqui para nós, né, Gabriel? Com certeza. Boa noite a todos aí. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Estamos juntos de novo, né? E hoje é dia de aprender mais um pouquinho, né, parceiro? Com certeza, né? É isso, gente. O bate-papo daqui realmente é para aprender, para inspirar. Esses dias o Rafael até comentou que no nosso programa a gente está mais aprendendo aqui do que gravando um programa. E eu realmente tenho esse sentimento. E hoje não é diferente. Nossa entrevistada de hoje é psicóloga, é treinadora de pessoas, treinamento de liderança. Eu acho que, acima de tudo, a nossa entrevistada de hoje é uma pessoa que ajuda as outras pessoas a evoluir. A gente vai aprender muito com elas. Hoje a nossa entrevistada é a Clênia. Clênia, seja muito bem-vinda ao Prospera Rio Verde. Boa noite, obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei da correria que é a sua agenda e a gente fica até lisonjeado. Eu tenho falado para os meninos que a gente está muito importante, sabe? A gente convidar vocês, a gente fica muito feliz de recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Eu que sou grata por essa oportunidade incrível de poder compartilhar um pouco com vocês tudo que eu tenho vivido nesses anos de experiência, né? Que legal. É para isso que a gente está aqui, para entregar aquilo que a gente tem recebido. Eu tenho falado sempre que o Prospera Rio Verde nasceu com essa essência, sabe? De realmente, de alguma maneira, contribuir para a vida dos nossos telespectadores. A gente estava falando isso aqui antes da gravação do programa. A gente está numa cidade muito próspera, né? Rio Verde está numa região muito próspera. E, particularmente, eu sentia falta de um programa que tivesse essa identidade. De contar histórias, como a gente já contou, de muitos empresários aqui da nossa cidade. De trazer pessoas como você, de alguma maneira contar um pouquinho da sua história também, mas principalmente falar de desenvolvimento humano. Falo com muita tranquilidade, porque já te conheço há um bom tempo, sei do seu trabalho. Talvez eu esteja entrevistando aqui hoje, se não a mais, uma das treinadoras de pessoas mais qualificadas que existe na nossa região. Meu Deus, que responsabilidade, Juliesia. Mas é porque a gente já se conhece há tanto tempo, né? E nós já fizemos muitas parcerias, então talvez seja por isso essa confiança, porque você já conhece o meu trabalho de um longo tempo, né? E o Prospera Rio Verde tem essa identidade de realmente trazer essas histórias, essas pessoas de talento, de sucesso, para que façam parte do programa, mas acima de tudo para que as pessoas, os nossos telespectadores, possam conhecer através desse bate-papo nosso, tá bom? Combinadíssimo. Combinadíssimo? Vamos lá. Clênia, eu sei que você é psicóloga, né? Você já é psicóloga já há um bom tempo e trabalha principalmente com desenvolvimento humano. Mas quando que nasceu isso? Antes da gente falar um pouco do seu trabalho, dessa essência de desenvolvimento humano, quero falar um pouquinho sobre propósito de vida com você, que eu acho que está muito ligado a questões de pessoas de sucesso. Mas quando que nasceu esse propósito, vamos dizer assim, essa carreira de Clênia psicóloga, treinadora? Na verdade, começou há muitos anos atrás. Eu ainda era muito jovem. Não que eu não seja, né, gente? Exatamente, vai falar agora. Hoje eu sou uma jovem senhora.
Mas eu já desde a infância, eu gostava de ensinar. Essa era uma das coisas que eu mais gostava de brincar de escola, brincar de ensinar, brincar de ser professora. E aí, quando eu me formei, eu tive a oportunidade de vir para Rio Verde. Não foi algo programado, foi algo que aconteceu, mas eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu, uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, porque aqui foi que, de fato, o meu propósito começou a se cumprir. Uau. Foi quando eu fui para uma grande empresa, uma multinacional, e ali eu comecei a trabalhar com seleção de pessoas, mas isso foi por um período muito curto. Logo eu já fui convidada para desenvolver pessoas. E incrível que eu encontrei com um desses gestores dessa empresa há 15 dias atrás aqui no aeroporto, e faziam 10 anos que a gente não se encontrava. E aí a gente conversando, e ele perguntou, o que você está fazendo agora? E eu disse, então, desde quando eu saí da empresa, há 12 anos, eu estou atuando como empresária, mas assim, desenvolvendo pessoas, treinando pessoas. E foi interessante que ele deu uma risada tão alta, porque ele é muito escandaloso, e ele disse assim, você pisa no seu chão, né? É isso que você sonha, que você ama fazer, está no seu olho o brilho. Então, assim, foi toda uma construção, que comecei, na verdade, a minha experiência como empregada, como funcionária. E ali eu fui treinada, e ali eu fui entendendo as dores dos líderes daquela empresa. E a partir disso, quando eu saí dessa empresa, que eu comecei a carreira solo, eu comecei a me preparar para resolver as dores dessa liderança. E é com isso, na verdade, que eu trabalho hoje. Eu acho muito legal. Primeiro, antes de eu falar desses tópicos, eu quero dizer que a gente fica até um pouco impressionado quando você fala esse negócio de 10 anos, 12 anos, porque parece que a gente está do lado de uma mocinha, de uma senhorita, e aí ela fala, não, tem 10 anos que eu saí daquela empresa, comecei a atuar. Não parece que tem tanto tempo assim, mas o tempo passa. Obrigada, Juliezer, por isso. Mas assim, já fazem muitos anos, desde que eu me formei, né? Eu já sou quase avó, gente. Olha, esse negócio de quase avô, eu ainda estou meio relutante a isso, mas a idade que a minha filha está, eu também não estou muito longe disso, não. Mas é legal, eu gosto muito de trabalhar esse contexto. E eu sempre falo que a gente pega pílulas dos nossos entrevistados para trazer reflexões, sabe? Praticamente todas as histórias de sucesso aqui que a gente tem aprendido, que a gente tem contribuído aqui com o pessoal, a gente vê muito ligado a pessoas de propósito, a pessoas que já têm um tempo que estão fazendo isso, que estão se dedicando. E eu acho legal já aproveitar essa pílula disso que você falou, sabe? Nós estamos numa geração onde as pessoas querem resultado muito rápido. Não sei se é porque a internet dá essa possibilidade, dá mesmo. A gente tem histórias de sucesso aí de pessoas, de músicos, né, Rafael? Ou até de pessoas na internet que conseguiram explodir muito rápido. Só que as pessoas se esquecem que isso é a exceção. Isso não é a regra. A grande maioria passa uma jornada trabalhando em empresas, se desenvolvendo, para depois começar a galgar algum sucesso na carreira profissional. Eu me lembro, já tem vários músicos, mas eu não me lembro agora de cabeça, não sei se Bruno Marrone é um deles, mas eu me lembro que tem vários músicos que fizeram um barzinho por anos e anos, né, Rafael? Até conseguir atingir sucesso na carreira profissional e realmente ser reconhecido pelo trabalho. Surgiu antes da mídia, vamos dizer, de Facebook, Instagram, na maioria deles é 10, 15 anos de boteco, de barzinho, né? Dormir na Praça, que foi o sucesso de Bruno Marrone, que levantou eles, foi gravado 4 ou não me lembro, 5 vezes, para depois fazer sucesso. Então, assim, realmente, tudo que vem rápido demais, pode ser que vai rápido demais também, né? Então, talvez é a grande vantagem de pelejar, de batalhar, sofrer um pouquinho para chegar lá, que quando chegar lá você dá valor, né? É verdade. E aí eu acho legal trazer esse tipo de coisa, porque eu acho que a gente conta histórias aqui, meninos, no Prospera Rio Verde, de gente de verdade, sabe? Quando a gente conta a história da Clênia, e eu sou suspeito para falar dela realmente, porque já trabalhei também em algumas instituições, a gente contratava muito a Clênia para treinar liderança, para treinar pessoas em diversas possibilidades de treinamento.
E a gente via realmente o sucesso, o trabalho dela e o quanto que o resultado era bom. Interessante quando você conta essa questão do preparo, do tempo de preparo, né, Juliezer? Quando as pessoas veem o resultado que a gente vai dando ao longo dos anos, as pessoas acham que foi uma sorte, que as portas se abriram de qualquer forma. Não é de qualquer forma. Eu me lembro que quando eu saí dessa empresa, eu comecei prestando serviço lá para o SESI Senai. A primeira empresa que abriu as portas para eu empreender foi o SESI Senai, foi o IEL, foi a CIRV. Foram pessoas que já me conheciam enquanto funcionárias dessa empresa, sabiam que eu fazia um bom trabalho e confiaram que eu poderia fazer uma entrega tão boa quanto eu fazia lá. Então, ou seja, se eu não for capaz de ser um bom funcionário numa determinada empresa e aprender o caminho das pedras, não é impossível a pessoa já começar empreendendo de forma nenhuma. Muito pelo contrário, hoje em dia isso é muito real. A gente vê as pessoas já começando no mundo do empreendedorismo. Mas quando a gente, por exemplo, na minha área de treinar pessoas, como eu vim de uma empresa, de uma multinacional, para mim ficou mais fácil estudar e aprender o caminho para desenvolver essas pessoas, porque lá eu via as dores desses líderes, lá eu acompanhava as dificuldades deles. Então, tudo que eu fui me abastecendo de conteúdo para entregar foi baseado naquilo que eu percebi que eram as dores deles. Então, talvez por isso, hoje, eu consiga ter um alcance dessa liderança. Legal. E o mais interessante é que a gente começa num nível e depois você... É igual você estava falando ali agora, que a gente estava conversando nos bastidores. A gente não tem noção da proporção. Deixa eu confidencializar algo aqui. Os bastidores nossos ali tinha que ter sido gravado, porque foi um bate-papo de altíssimo nível, viu? A gente não tem noção de como é que as coisas vão caminhando e você não tem coisas que não é programado. Então, por exemplo, hoje eu dou muita mentoria individual, de desenvolvimento de competência de liderança. Que legal isso. E esse ano isso, assim... foi extravagante na minha vida profissional. Eu tenho feito muitos trabalhos individuais, porque as pessoas elas vão no treinamento, mas elas falam, não, eu quero isso individual, eu quero que você me ajude pessoalmente. Então, por que eu consigo ajudar? Porque essa experiência minha anterior de empresa, e não só de consultora, e não só de treinadora, me propiciou ter a noção de como é que esses líderes se comportam dentro das empresas e qual a expectativa que as empresas têm deles, a respeito do desempenho deles enquanto líder. Então, isso me ajuda muito mais do que eu pegar um livro e ler um livro. Então, quando eu leio o livro, quando eu faço um curso, quando eu estudo, eu estou me reportando a tudo que eu vivi lá atrás. Então, a minha base me ajudou muito a estar onde eu estou. Muito legal. Eu quero falar um pouquinho sobre resultados, sabe, de clientes. Claro que eu acho que você não vai citar nenhum cliente, mas contando um pouquinho de resultados realmente, de diferenças que você percebeu. Mas antes disso, uma coisa que ficou muito latente na sua fala e que eu acho muito legal, é que a gente está falando aqui com uma psicóloga, alguém que estudou muito, mas desse tempo para cá, durante muitas das suas falas, você falou assim, quando eu estava estudando, quando eu estava fazendo um curso, ou seja, esse caminho você ainda continua com ele estudando, buscando conhecimento, buscando habilidades. Juliezer, todos os dias, é incrível como estudar e ler é uma das coisas que eu mais amo. Só que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai começando a entender que eu não posso ler tudo, eu não posso escutar todo mundo, eu não posso ir em todos os lugares, eu preciso selecionar. Quando eu tenho entendimento do caminho que eu estou percorrendo e onde eu quero chegar, eu começo a selecionar as pessoas que eu escuto, eu começo a selecionar as pessoas que eu sigo na internet, eu começo a selecionar que categorias de livros eu vou ler. Esses dias meu filho brincou comigo, porque eu compro pacotes de livro, né? Eu sou a louca do livro. E aí ele falou assim, mãe, você vai ler isso? O que você vai ler esse assunto? Eu falei, mas você não está entendendo que esse assunto, por trás dele, existem técnicas que vão me ajudar no que eu faço. Tem um propósito, né? Tem um propósito. Tem um propósito. Não é em vão. Exatamente, esse é o contexto legal. Eu quero chamar um intervalo, mas antes de chamar um intervalo, eu quero trazer as pessoas para essa reflexão. Como a gente bate nessa tecla aqui?
todo mundo precisa de evoluir no que faz. Não adianta ser um psicólogo, ser um consultor, como eu tenho formação em ciências contábeis e outras formações, se você parar no tempo com esse mundo avassalador que existe hoje, com pouquíssimo tempo, você está desatualizado totalmente do mercado. E eu acho muito legal trazer isso, porque alguém que tem muito conhecimento na área, que tem formação, que treina pessoas, ouvir que não. Eu continuo sendo um estudante, eu continuo lendo, eu continuo buscando conhecimento. E isso traz realmente um exemplo de que todos nós estamos num caminho de transformação, né, Clênia? Ninguém está pronto nessa jornada, né? Não tem como. Não tem como, porque o mundo muda a todo instante. E se você não se prepara para essa mudança, eu digo assim, a gente não tem que ter medo da mudança. A gente tem que estar preparado quando a mudança chegar. E como é que eu me preparo? Não tem outro caminho, a não ser lendo, a não ser estudando, a não ser participando de conferências, de treinamentos. Como que um treinador não é treinado? Uau. Né? Uau. Então, para eu treinar alguém, eu preciso ter sido treinada. Para eu entregar algo, eu preciso ter o que entregar. Eu preciso ter conteúdo. E lembrando que hoje eu estou com um grupo de gerentes, amanhã eu estou com um grupo de operadores de uma fazenda, por exemplo, que estão pensando em ser líder, que estão sendo preparados para ser líder. Perfis totalmente diferentes, mas que precisa de um conteúdo adequado à realidade que ele está vivendo. Uau. Então, se eu não me preparo, que condições eu vou ter para oferecer isso para essas pessoas? Né? Gente, é isso. Não sai daí, próximo bloco a gente vai continuar esse bate-papo aqui. Fiquem agora com Rafa e Gabriel, com música de qualidade para nós, tá bom? Não para de chover e eu preciso do sol pra lembrar seu calor. Se te magoei, desculpa, estou aprendendo o que é o amor. Liquidação anual de calçados na Lojas Economia de Rio Verde. Calçados no montão à vista de 20 a 120 o par. Descontão de 20% à vista no restante da loja. Ou tudo em até 10 pagamentos sem juros. Mega liquidação anual de calçados da Lojas Economia. Imperdível. Somente nesta sexta e sábado só na Economia. Na Presidente Vargas, centrão da cidade. Óticas Carol, armações a partir de R$ 44,90, lentes a partir de R$ 34,90 e seus óculos prontos a partir de 5 minutos. Óticas Carol, 1.600 lojas espalhadas em todo o Brasil. Óticas Carol, Presidente Vargas e Bairro Popular. Quer saborear um delicioso almoço com aquele tempero caseiro? Vá ao restaurante Bom Paladar. Almoço todos os dias com aquela deliciosa carne na chapa. Lugar amplo e climatizado para melhor lhe atender. Restaurante Bom Paladar. Atendemos todos os dias, inclusive domingos e feriados. Rua 12, em frente à Escola Rosalina Borges. Restaurante Bom Paladar. Aqui você se sente em casa. Fone 99311 1552. No café da manhã, no café da tarde, em uma reunião de negócios, com a família, com os amigos. O Café Rio Verde está presente nos melhores momentos de nossas vidas. Café Rio Verde é mais saboroso, é puro e rende muito mais. Café Rio Verde, há 65 anos, na mesa dos goianos. Já parou para pensar na importância do sofá na sua casa? Para relaxar depois daquele dia cansativo ou para curtir o dia inteiro? O sofá faz parte da sua família. E você, como cuida do seu sofá? A Tapeçaria Popular é líder em reformas de alta qualidade em estofados em Rio Verde e região. E já são mais de 34 anos servindo com excelência. E além de um serviço profissional e rápido, a Tapeçaria Popular é a única que te empresta um sofá enquanto o seu fica pronto, sem nenhum custo adicional.
Enquanto o meu tá reformando, ele empresta um pra gente e todo mundo fala bem do trabalho dele, né? Eu fiz muito também a qualidade do trabalho, né? Emprestou um sofá pra mim até arrumar o meu, serviço muito bom. Que indicou outro vizinho, indicou pra mim o serviço dele. Parabéns pelo serviço que ele faz. Se a gente precisar, a gente é com ele aí. Reformamos qualquer tipo de estofado, seja residencial ou comercial. Faça agora mesmo seu orçamento com a gente. Tapeçaria Popular, há 34 anos renovando os estofados da sua família. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor, sem um beijo, sem um corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido que não falei. Programa Prospera Rio Verde, estamos de volta com Rafa e Gabriel cantando música ao vivo para nós. Hoje recebendo uma amiga, posso chamar assim com muita tranquilidade, a psicóloga, a treinadora de pessoas, a Clênia, que é uma amiga de longa data, falando um pouquinho sobre desenvolvimento humano, falando um pouquinho do trabalho que ela faz treinando pessoas. Clênia, a gente terminou o primeiro bloco, você estava falando um pouco da diferença que tem. Às vezes você pega, por exemplo, uma grande empresa, onde tem ali corpo de diretores, de gerentes, com a estrutura, mas às vezes você treina também pessoas que querem se tornar líderes. Inclusive eu gosto muito disso, aquelas pessoas que já estão treinando, almejando no futuro algo melhor. E eu penso que esse seja um desafio muito grande, né? Não sei se isso te ensina tanto, mas penso que seja um desafio muito grande, porque isso é lidar com públicos, às vezes, totalmente diferentes. Uma coisa é você pegar um diretor de uma empresa, um cara que anda de terno, de gravata, que já tem qualificações, que de alguma maneira já é bem preparado. Outra coisa é você pegar o cara que está iniciando a carreira, que está vislumbrando possibilidades para um futuro melhor. Esse caminho é bem diferente dentro desse contexto, né? É desafiador. Mas eu costumo dizer o seguinte, quando uma empresa pede uma proposta de treinamento para desenvolver líderes, a primeira coisa que pergunta, fala, olha, mas o nosso pessoal é muito simples, às vezes é numa fazenda, numa granja, nosso pessoal é muito simples, às vezes não tem escolaridade. Eu costumo dizer o seguinte, o que nós vamos fazer é adaptar o conteúdo, adaptar o treinamento para a linguagem daquelas pessoas. Porque quando a gente fala de desenvolver competências, não interessa se é de um diretor, se é de um gerente, ou se é de uma pessoa operacional que trabalha ali no núcleo de uma granja, ou que trabalha com a pecuária, ou que trabalha na agricultura. O mais importante é o quão receptivas essas pessoas são para receber aquilo que a gente tem para entregar. E aí, eu vou pegar o mesmo conteúdo. Inclusive, tem empresas que a gente começa a treinar dos diretores até quem está na base mais inferior da liderança. Quem está ali numa coordenação, quem está ali como encarregado. E o assunto é o mesmo. O mesmo assunto, até porque isso é extremamente importante, porque a gente vai fazer um alinhamento dessa linguagem. Todos vão falar a mesma linguagem. Lógico que a forma de trabalhar vai ser diferente, mas a linguagem, o material em si, o conteúdo é o mesmo. A gente só muda a forma de apresentar. Como caçadora de talentos, vamos dizer assim, treinadora de talentos, acho que tem mais que caçadora, treinadora, você já teve surpresas assim? Porque você já tem uma jornada legal, você já treinou em inúmeras empresas. Eu me refiro assim, de pessoas que estavam na hierarquia mais baixa ali da empresa, o operador da máquina, ou o cara que fazia o trabalho braçal, e que começou a desenvolver com esses treinamentos e hoje é o diretor da empresa. Você tem histórias assim dentro desse contexto ou ainda não aconteceu com você? De chegar à diretoria, não. Mas diversas pessoas que foram, por exemplo, a gente teve dois cases de sucesso em duas empresas diferentes. A pessoa estava como estagiário e ele pediu oportunidade para fazer parte daquele programa de treinamento que chamava Líder do Futuro. Então, eram pessoas que estavam sendo treinadas para ser possíveis líderes. Uma empresa fantástica que investe muito nisso. Inclusive, eu consegui trabalhar 4 turmas
desse programa de desenvolvimento com eles. É um programa de 6 meses, e essas pessoas, então, elas são preparadas, porque quando a empresa tiver a oportunidade de um cargo de liderança, ela já tem pessoas preparadas. E essa menina, ela era estagiária. Ela tinha 3 meses de empresa. E foi tão fantástico o desempenho dela, que antes mesmo de terminar o programa de 6 meses de treinamento, um supervisor saiu, ela pulou de estagiária para um nível de supervisão, que abaixo da diretoria da regional era ela. Uau. Ela estava ligada diretamente ao diretor da regional. Então foi um salto muito grande. Mas o empenho dela, a dedicação dela era extraordinária durante esse programa de liderança. E um outro caso que eu tive recente foi de uma pessoa que veio para uma mentoria individual para se preparar para uma possibilidade de um cargo de supervisão dentro de uma multinacional. Ela sonhava com isso para o ano que vem. E quando nós estávamos na 4ª sessão da mentoria, ela foi convidada para ir em São Paulo, para um trabalho lá, com a equipe de São Paulo. E quando ela voltou desesperada. Ela disse assim, eu vou ser promovida. Que legal. E eu disse, como assim? E ela falou assim, eu estou com medo, não sei se é isso que eu quero. E assim, em menos de 30 dias, foi uma reviravolta na vida dela, porque ela já vinha se preparando, fazendo inglês, e ela buscou essa mentoria, não foi a empresa que pagou, ela veio pedir, porque ela entendeu que ela precisava disso para ela dar um salto na carreira dela. E fazem exatamente 30 dias que ela está em São Paulo e já está nessa posição de coordenação. A gente continua com o processo de mentoria online, mas foi um case assim, de sucesso que assim, me deixou extremamente orgulhosa e com a certeza do meu propósito. Que legal. Eu quero falar no último bloco sobre essa questão de propósito, porque isso mexe muito comigo, a gente conversa muito sobre isso. Eu acho que todo mundo, telespectador que está nos assistindo, reflita de verdade sobre isso, de verdade. Não faz sentido uma vida aqui nesse planeta, nessa terra, sem realmente saber o que você veio fazer nessa terra. Você veio só para ganhar dinheiro? Você veio só para comer, beber, e um dia você vai morrer, porque todos nós um dia de fato iremos? Eu falo com muita serenidade que eu nasci 2 vezes, de fato, que a segunda foi quando eu descobri o propósito meu de vida. E a segunda foi muito mais emblemática, porque eu estava lúcido. Quando eu nasci a primeira vez lá da minha mãe e do meu pai, eu não estava lúcido, eu era um bebê que não tinha consciência do que estava acontecendo. Quando eu nasci pela segunda vez, que eu descobri de fato que falar de prosperidade, que falar de finanças, praticamente todos os negócios que eu estou envolvido hoje, quem me conhece sabe disso. Se alguém me chama para uma palestra, pode ser na igreja, pode ser em qualquer lugar. Eu acho que até eu não me lembro de um convite onde eu não fui falar ou de prosperidade ou de finanças. Eu descobri a facilidade que eu tinha de lidar, de falar isso, de trazer histórias, de mexer com números, que não é para todo mundo, tem muita gente que tem dificuldade. E mais que isso, eu transformei isso num caminho para a minha vida. Eu acho que eu posso contribuir com a vida de outras pessoas com isso. E eu trago essa reflexão para todo mundo que tem em casa de verdade. Reflita, qual é o seu propósito de vida? Se você coloca propósito, e isso que a Clênia está falando é muito forte, você passa a trabalhar com mais entusiasmo, com mais amor, com mais paixão, e o resultado passa a ser diferente. Porque você não trabalha mais pelo dinheiro. Eu já tenho, graças a Deus, um bom tempo que eu de fato não trabalho pelo dinheiro. Não que eu não precisem, tá? A gente precisa do dinheiro. Mas se alguém me convidar para me ganhar muita grana e uma coisa que não tem nada a ver com o meu propósito, eu provavelmente vou falar não. Por quê? Porque eu de fato acredito que isso é algo que eu posso contribuir para o mundo. E o mais maluco disso, acho que a Clênia pode até me dar um feedback dela sobre isso, até porque ela é uma treinadora, orientadora de pessoas, é que depois que eu descobri isso, e que eu, de alguma maneira, larguei o dinheiro de mão, eu passei a ganhar mais dinheiro.
E é muito engraçado, né, quando isso acontece, porque a gente fica correndo atrás do dinheiro. É que com o seu propósito, você resolve o problema das pessoas. E é isso que as pessoas estão em busca, de alguém que ajude elas a solucionar os problemas que elas têm. Agora, interessante quando você fala de propósito, que assim, as pessoas acham que propósito é um negócio assim do além, é um negócio espiritual. Não, você descobre o seu propósito naquilo que você está fazendo. Quando você vê facilidade no que você faz, e além do que você faz ser bom para você, e você pode oferecer isso para as pessoas e transformar a vida das pessoas, aí está seu propósito. Uau. Descobriu. Não precisa fazer teste, não precisa fazer jornada, a jornada do propósito. Não, seu propósito está exatamente no que você faz e gera resultado. E principalmente resultado na vida das pessoas, transformando a vida das pessoas. Funcionou para você. E você começa a aplicar na vida das pessoas e resolve o problema das pessoas. É aí que está seu propósito. Legal. E é por isso que a gente precisa viver. Esse trabalho seu de mentoria, ele está muito ligado a comportamento humano. Conta um pouquinho para nós, o que você falou que, além de treinamento, vamos dizer, em grupo, dos treinamentos, você faz hoje muita mentoria individualizada, né? A mentoria, ela tem uma base muito nesses treinamentos, tá? A mentoria, ela surgiu justamente disso. Ela não é tão longa quanto um treinamento, ou seja, ela não vai durar 6 meses, ela dura de 4 a 5 meses, aproximadamente. E eu vou trabalhar com essa pessoa com ferramentas de acordo com a demanda que ela traz. Então, é muito customizado. É de acordo com a demanda e com a necessidade daquele cliente, daquilo que ele está me trazendo. Então, primeira coisa que eu faço com ele quando ele chega, eu quero entender o contexto dele, eu quero entender o que ele precisa, onde que ele quer chegar. Quais as dores? Quais as dores dele. Aí, a partir disso, a gente monta todo um plano para ele poder chegar ou se aproximar daquele resultado que ele veio buscar. Você sabe que eu acho legal escutar isso. Antes de chamar um intervalo, que a gente estava até discutindo isso, não lembro se foi numa entrevista aqui, se foi no rádio, mas a gente estava falando sobre isso. Ainda tem um tabu sobre contratar uma mentoria, psicólogo e psiquiatra, então, meu Deus do céu, como se isso fosse de outro planeta. Não, esse dia para trás uma amiga brincando comigo falou assim, não, mas para mim no psiquiatra é só maluco. E eu acho muito interessante, porque essas entrevistas têm ensinado muito para mim, a gente tem aprendido. Acho que quase que todo mundo hoje necessita disso. Primeiro, pelo mundo maluco de acelerar, de correria, de acelerado que é esse mundo. E segundo, que a gente vive num momento que hoje o mal do século se fala que são as doenças psíquicas, a depressão, a ansiedade. E a orientação, o trabalho da psicóloga, do psiquiatra, às vezes até uma mentoria mesmo, individualizada, ela acaba dando direcionamento para a vida, né? Colocar, de alguma maneira, metas, e eu acho que até ajuda muitas vezes uma pessoa a colocar mais sentido para a vida dela. Eu já tive vários clientes de mentoria que vieram por uma questão profissional. Inclusive pessoas que a empresa pagou, porque precisava desenvolver aquele líder, e a empresa estava pagando o processo de mentoria, e dentro do processo de mentoria, a pessoa conseguiu enxergar que ela precisava ir para uma terapia para poder ajustar a vida pessoal dela, conjugal. Uau. Ela entendeu que se ela não começasse a emagrecer, ela não ia conseguir a performance física necessária para continuar assumindo toda a responsabilidade que aquela empresa estava colocando para ela. Então, ela procurou um nutricionista, ela procurou um endócrino, ela procurou um psicólogo a partir da mentoria. Então, a demanda veio e a pessoa entendeu, a partir desse momento, que ela precisava disso e ela foi atrás. Então, um profissional assim que nós encerramos esse processo dele na semana passada. E foi algo incrível como a vida dele transformou 360 graus. Veio para uma mentoria para desenvolver competência de liderança. E desenvolveu. Porém, o ser humano, ele é completo, ele é total, né? Eu não posso olhar para o ser humano só o lado profissional. Eu preciso entender que ele é corpo, alma e espírito, e que ele tem vida social, ele tem vida familiar, ele tem vida financeira, e que se todas essas áreas não forem abrangidas dentro da mentoria, eu não consigo desenvolver esse profissional como ele precisa e como ele merece. Existe uma brincadeira que eu escutei algum tempo atrás, hoje de verdade eu nem acredito que isso faça mais sentido, que as pessoas falavam de primeiro,
eu vou trabalhar e na hora que eu chego na porta de casa, eu deixo os meus problemas lá na árvore, na porta, e eu não entro com esses problemas para dentro de casa. Como se fosse possível eu desligar uma parte do meu cérebro que está preocupado com o trabalho que está dando errado, que está preocupado em casa com o filho que está doente, como se isso fosse possível. E não é, nós somos humanos, né? Isso eu acho que é muito importante. Vamos chamar um rápido intervalo, é rapidinho, não sai daí. No último bloco a gente quer falar um pouco de propósito, quer falar um pouco mais desse trabalho da Clênia, para vocês conhecerem. Fica com Rafa e Gabriel, a gente já volta. Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver. Eu não mando em você e ainda sofro quando alguém comenta, não quero saber. Me preocupo. Construir não é brincadeira. Porém, tudo fica mais fácil com a Aço Verde. Lá você encontra toda a linha em telha metálica, bobinas para calha, ferro para sua construção, prego, treliça, colunas perfil, tubos e telas em geral. Aço Verde, sempre com o menor preço. Telefone WhatsApp 64 3612 1363. Avenida Presidente Vargas 2671, Jardim Goiás. Aço Verde, preço e qualidade em um só lugar. Bateu a fome? Venha para a Salgaderia Aroma e Sabor. Aqui você encontra os mais deliciosos salgados para a sua ocasião especial. Temos salgadinhos para festa, buffet e lanchonetes. E mais, fritamos pastéis e salgadinhos na hora. Venha conferir. Comemore com Aroma e Sabor. Rua Laudemiro Bueno, esquina com a Rua 12, no Jardim América. 3613-1851 ou pelo WhatsApp 999-330673. Aroma e Sabor, o melhor sabor para você e sua família. Para além da tecnologia, confiança. Para além da transmissão, pessoas. Para além da visualização, conexão. Para além do engajamento, relacionamento. Para além da comunicação, Zoe Play. Muito mais que streaming, muito mais que uma ferramenta, muito mais que uma plataforma. Zoe Play, muito mais que uma plataforma. Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboado, lá conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a linda pequena, por Deus confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer. 60 dias apaixonados. Estamos de volta no Prospera Rio Verde, bate-papo diferente, de qualidade, com música de qualidade também. Rafa e Gabriel tá sempre conosco aqui, trazendo música de qualidade, fazendo parte aqui do nosso bate-papo. Sou suspeito para falar desses meninos, viu? Sou suspeito porque além de realmente ser ótimos músicos, são amigos. Acho que eu estou enchendo demais a bola de vocês, viu, meninos? Você viu, rapaz? Fiquei até emocionado aqui. Você ficou? Obrigado pelas palavras, né, Juliás? É recíproco, né? Vamos dizer. Tamo juntos. E é isso, Prospera Rio Verde é isso, é esse bate-papo, a gente sempre trazendo aqui sócios do programa e realmente trazendo inspiração para as pessoas através desse bate-papo, através desse entretenimento que essas entrevistas traz. Clênia, voltando para o nosso bate-papo, eu fico muito feliz, sabe, de te trazer aqui, de poder dividir sua história, de poder mostrar para as pessoas caminhos que, apesar de a gente hoje estar vivendo no mundo da tecnologia, cara, no mundo da disponibilidade, vocês podem entrar aí, está no GC aí, daqui a pouco a equipe coloca para a gente aí a rede social da Clênia, para quem tem interesse em conhecer. Você tem hoje inúmeras possibilidades de conhecer ferramentas de gestão, mas é absurdo como ainda tem muita gente que está assistindo esse programa e fala assim, cara, eu nem sabia que tem pessoas que fazem esse tipo de mentoria. Eu nem sabia que eu tinha essa possibilidade de ter esse conhecimento, que isso poderia me trazer uma visão diferente da minha profissão ou da minha vida, porque às vezes
Você comentou um negócio que eu achei muito interessante no bloco anterior, que às vezes começa-se uma mentoria lá de liderança e você acaba ajudando a vida pessoal da pessoa a desenvolver. Então eu acho muito legal trazer você para o nosso bate-papo, compartilhar isso aqui com todo mundo, porque eu tenho certeza que isso vai fazer com que muitas pessoas reflitam, ou às vezes até busquem esse tipo de ajuda. E é tão bacana essa oportunidade, porque além de tudo que eu faço, eu ainda dou aula. E o pessoal fala muito isso para os professores, né? Fala assim, você só dá aula ou você trabalha também? Você é só professora ou você trabalha em algum outro lugar? É igual os meninos, né? O pessoal fala também para os meninos, fala assim, vocês só cantam ou vocês trabalham também? Rapaz, isso aí escuta direto, hein? Direto. Né? Além de cantar, o que é que vocês fazem, né? Estudar a música, né? É doído. É como se ser professor, ser artista não fosse uma profissão. E como se não desse trabalho, né? Como se não desse trabalho. Mas eu recebo muito esse comentário que você acabou de fazer de alunos, né? Nossa, professora, eu não sabia que dava para fazer um treinamento só comigo, que dava para preparar algo exclusivamente para mim. E isso é que é bacana, né? A sala de aula hoje, para mim, é muito mais, eu diria, um trabalho social do que propriamente algo que eu faço por retorno financeiro. Porque são pessoas que, de fato, não têm acesso a essas informações, apesar de tudo que você colocou aí, das redes sociais, de tanta gente que fica, né, lançando conteúdo nas redes sociais, sim, mas ainda existem pessoas que não têm essas informações. E você falando aí de sala de aula, sala de aula hoje é um desafio, né, Clênio? Eu me refiro à sala de aula ser um desafio porque antigamente o professor, ele era tido na sala de aula como uma pessoa inquestionável. O professor falou que 2 mais 2 é 5. Todo mundo baixava a cabeça e a palavra do professor era inquestionável. Hoje, se o professor fala uma besteira na sala, o aluno está com o Google na mão ali, ó. Ele já digita na folha, professor, só um pouquinho aqui. Eu acho que isso aqui que o senhor falou está errado, eu pesquisei aqui, ó. Não é isso, não. Então, essa relação de sala de aula, ela mudou muito nesses últimos tempos, né? É que, na verdade, a minha experiência hoje, assim, quando a gente estava falando agora há pouco de propósito, os meus alunos são alunos de liderança. Então, eu estou dando aula numa turma de gestão e liderança de equipe. Mas isso que você falou faz todo sentido. E eu gosto muito de indicar livros para os meus alunos, porque essa é a minha base de aprendizado, são os livros. Quantos livros você lê por ano? Fiquei curioso, meninos. Quantos livros esse ano eu li menos, mas ano passado eu li 22 livros. Então a média é boa, quase 2 por mês. E esse ano eu estou na casa, e nós estamos em outubro, eu já li 14. Então eu estou bem abaixo da média do ano passado. Mas esse ano eu fui mais a conferências e treinamentos do que eu também fui ano passado. Então uma coisa acabou compensando a outra. Mas eu sempre digo que nada substitui a leitura de um livro. Nada, nada. Uau. Por isso que pessoas como você, que escrevem livros, merecem de fato ser honradas, porque às vezes eu vejo as pessoas falando assim, eu fui comprar um livro, mas eu achei tão caro. Como assim caro? A pessoa passou 1 ano, 2 anos, 10 anos pesquisando para te entregar um conteúdo que você vai ler em 1 semana, 2 semanas. Então não tem como eu falar que foi caro. Então quando eu falo para os meus alunos, gente, olha, esse livro aqui é fantástico. Quando eu dou o nome, eles já vão no Google. É esse aqui, professora? Então, realmente é um desafio. Não dá para falar qualquer coisa. E, de novo, a gente precisa se preparar, porque você tem a concorrência do Google. Não é? Não tem como. E a concorrência do Google ela é desleal, né? Porque desleal. No Google você acha tudo. Inclusive, você acha coisas validadas. Tomem até cuidado com essas pesquisas, porque às vezes você pesquisa de qualquer maneira e você começa a defender uma tese ali e ela não tem credibilidade naquela informação. Esse ano foi talvez um dos anos mais produtivos na minha vida. Estou lançando o 2º livro, acho que a gente ainda vai falar com mais profundidade disso, mas está todo mundo convidado, dia 10 de novembro a gente faz um mega lançamento do meu 2º livro. Rafa e Gabriel vai estar lá cantando ao vivo. Para variar, Rafa e Gabriel agora onde eu vou. Esses meninos têm enrolado comigo agora, viu, Clênio? Onde eu vou agora, nós leva isso. Toda oportunidade é bem-vinda, né? Opa!
E a gente vai lançar o segundo livro, que fala de gestão financeira empresarial. Vai relançar o primeiro, porque agora tem a versão em inglês do primeiro, por ser vendido mundialmente. E esse ano eu me propus um desafio. Você falou um número aí que eu achei até engraçado, que o ano passado eu pus uma meta de ler 12 livros. Um por mês, meta legal. E quando chegou no final do ano, eu fui puxar, eu tinha lido 22. Tinha dado quase 2. Aí, maluco como a gente é, você me conhece, eu falei, cara, mas eu estou muito frouxo nas minhas metas. E como assim? Como que eu bati 100% a meta? Aí esse ano eu pus a meta de 52, que é 1 por semana. Estou 2 atrasado, só. E eu ainda, no meio disso, é uma coisa que eu faço questão e que me ajuda muito a cumprir propósito e a entender o meu propósito. Eu leio a Bíblia uma vez por ano. Eu vou confidencializar algo aqui, porque eu tenho esse problema. Eu falo mesmo. Se vocês verem a cara que o Hugo fez ali, ó, ele falou, meu Deus do céu, esse cara é realmente o músico do Rafa Gabriel. Mas estava aqui pensando que hora que você dorme, né? Gestão do tempo. Inclusive a Clênia ministra treinamentos sobre isso. Não sei se ela ainda ministra, mas ela ministrava. Mas a gente tem muito mais tempo do que a gente pensa que a gente tem. De fato. Eu aprendi isso nos meus últimos tempos. Às vezes eu vou conversar com alguém, um empresário, o cara fala para mim que não tem tempo, eu falo, vamos trocar uma ideia sobre tempo realmente? Porque nós jogamos muito tempo fora, né, Clênia? Não, e tem uma ferramenta que eu uso, tanto nos treinamentos quanto na mentoria, que é uma ferramenta sobre gestão do tempo. E nessa ferramenta, ela mostra o desperdício de tempo. Tem uma parte do relatório lá que mostra quanto tempo você está desperdiçando, quanto tempo você está jogando para o ralo. E a grande maioria dos casos é por interrupções que você permite que sejam feitas na sua vida. Uau. São os nãos que você não fala quando você precisa falar. Então, quando você não conhece o seu propósito, quando você não sabe o seu objetivo e você não tem em mente, de fato, a sua meta, as pessoas vêm, elas roubam o seu tempo e você acha que está muito lindo, que está maravilhoso. Só que às vezes está maravilhoso para o outro, mas não está maravilhoso para você, porque você vai demorar muito mais tempo para chegar na sua meta. Então, é incrível como esse teste ele mostra, assim, de fato, onde é que está vazando o seu tempo? Onde é que você está jogando o seu tempo pelo ralo? Gestão do tempo é um desafio de todo mundo. E é muito engraçado, porque quando eu falo a quantidade de atividades que eu faço, eu escuto muito isso, viu, meninos? Rapaz, esse caboclo não dorme mesmo, não. E é o contrário, eu ainda acho que eu jogo muito tempo fora. Eu ainda acho que eu posso produzir mais. E é um aprendizado que acho que a gente nunca vai estar pronto. A gente sempre está buscando evoluir, aprender mais. E essa gana por conhecimento, para mim, eu costumo falar que é só uma questão de prioridade, sabe? Então, por exemplo, você assiste novela, você você vê muito vídeo nas redes sociais, você perde muito tempo assistindo esses negócios de reality shows. Com o que você está gastando o seu tempo? Às vezes, quando você faz essa reflexão, você consegue administrar melhor isso, e isso pode fazer diferença demais. E assim, talvez seja uma realidade minha, essa coisa do gostar de ler, mas o gostar de ler foi treinado. Eu não nasci gostando de ler, eu aprendi, eu desenvolvi essa habilidade de gostar de ler. E eu aprendo com cada detalhe. E esses dias eu fui para São Paulo e eu tive que ficar um tempo grande no aeroporto, lá em Campinas, esperando o ônibus para ir para Congonhas. E eu aproveitei para colocar a minha leitura em dia. E algo me chamou muita atenção. Se eu tivesse ficado com o celular na mão, ninguém teria se aproximado de mim. Como eu estava com um livro, e a capa do livro era sobre liderança, duas pessoas que uma sentou, levantou e foi embora, outra, as duas olharam para a capa do livro e disseram assim, nossa, parece que é interessante esse livro. Dali já surgiram conexões, já surgiu contatos. Olha que legal. E a pessoa já me pediu indicações, perguntou o que eu fazia, né, pediu meu contato. E, enfim, nós estamos em contato por um trabalho aí, né, agora para fevereiro. Nós vamos desenvolver um trabalho juntos,
à distância, mas surgiu porque a pessoa viu a capa do livro. Então, talvez se eu tivesse conectado numa rede social, vendo coisas desinteressantes, eu teria perdido uma oportunidade gigantesca de conhecer uma pessoa com quem eu poderia, de fato, até fazer um negócio. E esse processo de liderança, Clênia, que você trabalha, principalmente, né, vamos dizer assim, de quase todos os trabalhos que você faz, a liderança nesse processo, ela é acessível para todo mundo? Como que eu falo acessível? Eu preciso de ter realmente já habilidades, um perfil. As pessoas hoje se apegam muito no dom que a gente fala, né? Mas o Juliezer tem o dom. Que o dom? Eu brinco e falo que as primeiras vezes que eu fui me apresentar em trabalho de faculdade, eu descobri que eu era gago. Vocês sabiam disso? Eu fui falar e eu gaguejava e eu não conseguia sair. E hoje eu desenvolvi uma habilidade. Eu falo, tanto faz falar para as câmeras ou eu falar para um público de 1000 pessoas, para mim é do mesmo tamanho. O frio na barriga dá, acho que não vai acabar nunca, mas eu falo com muito mais facilidade. Quando fala de liderança, isso é treinável em qualquer pessoa que realmente queira, ou já tem que ter um perfil de lidar com pessoas? A sua experiência, o que você me fala sobre isso? As duas coisas que você falou fazem todo sentido. Primeiro, se a pessoa ela tem uma habilidade que é natural dela e ela quer melhorar, vou pegar os meninos, provavelmente eles nasceram com um dom, com um desejo interno muito grande de cantar, de ser músico. Só que se eles não tivessem treinado, a voz, eu sei que tem que treinar a entonação da voz, enfim, uma série de técnicas que vocês utilizaram para estar na performance que vocês estão, certo? Com certeza. Igualmente é para a liderança. Às vezes a pessoa nasce, é criança. Eu vejo meu sobrinho de 5 anos. Líder nato. É um líder nato. Lá na escola a professora fala que ele lidera todo mundo e todo mundo segue. Porque se está seguindo, é porque ele tem uma liderança. Só que se essa liderança não for treinada, não for bem conduzida, ele pode usar isso de uma forma... não vai ter bons resultados. Então, para ele ter bons resultados, a gente precisa treinar. Agora, se eu pegar alguém que não tem a habilidade da liderança, mas ele quer muito, ele precisa muito, essa é a carreira que ele quer, é possível treinar? Com toda certeza. O nosso cérebro, ele é plástico. É o que nós chamamos de plasticidade neural. Então, eu vou introduzindo conteúdos, eu vou colocando técnicas, eu vou entregando ferramentas para essa pessoa, ela vai colocando em prática, ela vai desenvolvendo essas competências que antes ela não tinha. Então, é totalmente possível você fazer qualquer coisa. É óbvio que você desenvolver algo que você já tem como dom, que você já tem como potencial, é muito mais fácil. E aí, nem todo mundo nasceu para tudo. E a gente precisa entender que está tudo bem. Tem gente que nasceu para liderar, e tem gente que nasceu para fazer dinheiro, tem gente que nasceu para ser escritor, tem gente que nasceu para ser treinador, tem gente que nasceu para ser cantor, e está tudo certo. Quando eu estou na minha área de influência, quando eu estou na área em que eu, de fato, posso usar toda a minha energia e aquela energia vai voltar para mim em resultado, esse é o lugar certo para mim. Esse é o lugar certo para mim. Então, nem todo mundo nasceu para tudo. Isso é muito importante entender. Eu acho que nem todo mundo nasceu para tudo, mas de alguma maneira, se você realmente quer algo com vontade, você pode até sofrer um pouquinho mais, mas você acaba desenvolvendo essas habilidades. Né, Vou te dar o meu exemplo. Quando eu fazia faculdade, eu tinha uma dificuldade extrema de falar em público. E quando eu falo isso para os meus alunos, eles falam assim, nunca, professora, porque você é extrovertida. Não, o meu perfil comportamental é introvertido. Olha que legal isso. Eu aprendi a ser extrovertida por conta do meu trabalho. Mas, na minha essência, eu sou uma pessoa introvertida. Eu gosto muito de ficar sozinha. Eu amo a paz da minha casa. Então, onde que eu recupero a minha energia da introversão? Quando eu estou sozinha. Mas é algo que eu entendi que eu fui chamada para fazer. Então, eu estou me treinando para isso, eu me preparo para isso todos os dias. Mas eu tinha tanta timidez que, na minha época, eu sou da época de apresentar trabalho com cartaz, tá? Não existia essa tecnologia que tem hoje. Então, eu era a pessoa que segurava o cartaz enquanto as colegas falavam. E se eu hoje consigo, por exemplo, palestrar num auditório para várias pessoas, é uma habilidade que eu tenho desenvolvido.
Eu estou desenvolvendo, eu estou trabalhando, eu estou me treinando para isso. Esse perfil acontece muito. Eu já tive oportunidade esses dias agora de falar com um humorista e ele falou justamente uma coisa parecida com isso, me vem na mente agora. Ele falando que, ele falou, Juliezer, não parece, as pessoas até às vezes ficam meio assim, mas eu pessoalmente, na minha vida pessoal, eu sou muito calado. E aí as pessoas ficam com sentimento, como fica o seu, porque vê a Clênia, uma pessoa que fala bem, que está sempre treinando pessoas, que está sempre à frente. Que ser aquela pessoa que fala muito, às vezes mas muitas vezes não. Muitas vezes, às vezes, na vida pessoal, esse humorista, inclusive, falou isso para mim. Falou, na minha vida pessoal, eu sou caladinho, quieto. Então, às vezes, eu estou no aeroporto, uma pessoa vem tirar uma foto comigo, ela me vê caladinha, ela fica esperando um humorista. Aquele cara engraçado, com desenvoltura. E não, ele todo tímido, sem gracinha, tirar foto. Eu falei, cara, e no palco? Ele falou, não sei, cara, no palco eu me transformo. Tem muito isso é muito legal. Clênia, a gente tem um quadro aqui no programa que chama Momento Prospera. O Momento Prospera é um quadro onde eu te dou uma câmera ali, onde você olha para a câmera e deixa um recado, uma mensagem dentro do contexto do que você faz na sua vida, para que possa inspirar as pessoas, para que possa agregar para a vida das pessoas. Eu vou chamar a vinheta do quadro e aí eu deixo essa câmera totalmente para você. Roda a vinheta aí, produção. Campeão, o seu supermercado. Rally Centro Automotivo, Rua Tiradentes, Vila Maria. Venha nos fazer uma visita. Toda sua, aquela câmera toda sua, fica à vontade. Então a mensagem que eu quero deixar é que não existe fronteira, não existe limite para quem quer. Independente se você quer desenvolver competência de liderança, se você quer treinar pessoas, se você quer cantar, independente do que você anseia fazer. Se você se preparar e se você se dedicar e você de fato acordar todos os dias com essa garra e com essa certeza de que você vai chegar lá, é possível. Só que não se iluda. E esse foi até uma postagem que eu fiz hoje no meu Instagram, que desenvolver competências consolidadas, sólidas, exige esforço, exige tempo, exige garra. Não vai ser da noite para o dia, não vai cair nada do céu, nada vai vir de graça para você. Mas se você anseia, seja o que for, comece onde você está, com o que você tem, na posição que você está. Não espere chegar o momento ideal para você fazer aquilo que você um dia sonha em fazer. O seu sonho vai ser realizado, mas vai ser passo a passo. E começa agora, exatamente com o que você tem e onde você está. Mas comece. Uau, é isso, gente. Prospera Rio Verde. Clênia, quero te agradecer pela disponibilidade. Colocar as portas do Prospera Rio Verde à sua disposição. A gente fica muito feliz de te receber aqui. Falar de desenvolvimento humano, falar de liderança, são temas que realmente faz todo o contexto, faz todo o sentido para uma região tão próspera como Rio Verde, que tem crescido tanto. E você com certeza faz muito parte dessa história. Quero te agradecer e colocar as portas do Prospera Rio Verde à sua disposição. Eu que sou grata pela oportunidade incrível que vocês me deram de poder contribuir. E assim, sempre que precisar e que eu realmente tiver conteúdo para trazer, conta comigo. Opa. Esse é o nosso propósito, desenvolver pessoas, ainda que seja num ambiente como esse. Qualquer ambiente é oportunidade para a gente contribuir com as pessoas. Muito obrigada. Exatamente, está aí, ó, Clênia Oliveira RV, sigam lá no Instagram. Sigam também Juliezer Souza, o meu Instagram. Sigam o nosso programa, que é o Prospera Rio Verde. Você vai ver lá no Instagram. Siga Rafa e Gabriel, que senão os meninos me batem aqui. Já estão indo com cara feia para mim. Falou, uai. E nós? Quero agradecer a todo mundo. Tenho recebido muitas mensagens de muita gente que está assistindo o programa. Tem gostado. Obrigado a todo mundo pelo carinho. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Rafa e Gabriel, música ao vivo de qualidade. Isso aí, boa noite, pessoal. Boa noite, Clênia. Boa noite, Juliezer. Obrigado mais uma vez. Boa noite para você de casa. Quem ainda não segue a dupla dessa moral aí pra gente, Rafa e Gabriel, oficial. Lembrando que a gente tem música nas plataformas digitais, né, meu parceiro? Isso aí. Dá uma ouvidinha lá que tem muita música boa lá. Vamos fazer um agora? Vamos lá.
Tá difícil sim encarar a realidade sem você aqui. Um desejo, uma vontade que não sai de mim. Mas o bem, o meu amor também se acostumou. E como é bom te ver, a verdade é que eu não consigo te esquecer. Vem correndo pros meus braços, se surpreender. Amanhã você é o meu compromisso. Vamos tomar um vinho enquanto prepara o nosso jantar. Vou fechar os seus olhos, beijar sua boca e depois te amar. Num abraço apertado vou te confessar que são tristes os dias. Hoje sou